E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos ler as cartas, vamos falar de amor. Tema de hoje, o que vai acontecer entre você e ele ou você e ela, tudo revelado. Então, é leitura de previsão para você. E uma previsão sempre traz junto um entendimento da situação, beleza? Então, temos aqui as nossas cartas, você vai escolher as suas pedrinhas, mas antes até de eu pegar para nossa escolha, participa comigo aqui nos comentários, vamos trazer uma ideia positiva para hoje. Eu manifesto amor na minha vida, sem hesitar, sem ter dúvida. Coloca essa certeza, eu manifesto amor na minha vida. Escreve aí nos comentários e vamos todo mundo conectar essa energia. Estamos combinados? Agora sim, gente, com amor manifestado na vida, você escolhe aqui, olha, citrino ou sodalita. Citrino, a vibe dourada ou a vibe azulzinha aqui tá melhor na sua energia hoje. É a sua intuição que vai dizer. Então, ouve o que vem aí do seu interior. Escolhe, se conecta. Se você já escolheu, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aí o seu like para trazer energia boa. E vamos que vamos. Opção 1, citrino. Opção 2, sodalita. O tempo delas aí abaixo, tá? Se a sua opção é o citrino, então já fica comigo. Se for a sodalita, dá uma olhadinha aí na descrição para te ajudar. Você pode ir direto lá, tá bom? Então, bora. O que vai acontecer entre você e ele ou você e ela? Tudo revelado. É agora, hein, gente? Olha, gente. Vindo na mesa o Arcano 10, a Roda da Fortuna para começo de conversa. Então, olha a força dessa leitura começando para você. A gente está aqui colocando uma previsão, o que vai acontecer. E já vem um arcano abrindo seus trabalhos falando de destino. A Roda da Fortuna é sobre destino, é sobre o que está conectado para ser vivido. São forças do acaso sendo aqui afastadas. Então, esse é um arcano que mostra nada ser por acaso entre você e quem você está trazendo aqui na sua mentalização. A Roda da Fortuna traz, como o próprio nome diz, a fortuna para a vida. Não uma grana, né? Grana também a gente quer, também é bom, mas é a fortuna no sentido mais amplo da sorte, das bênçãos que se apresentam, um arcano de oportunidades, tá? E também um arcano que traz uma energia desejável de mudança, onde, se você passa por dificuldades amorosas agora, a gente tem esse arcano como a energia que favorece reverter dificuldades, tá legal? Oportunidades, bênçãos, o destino tá aqui. E principalmente, olha uma situação agora que vai ser muito interessante para você. O diabo representa muito das confusões que de repente andaram acontecendo entre vocês, mal entendidos, sabe? Energias às vezes que atrapalham, até mesmo considerando a espiritualidade, né? A espiritualidade no diabo muitas vezes vai falar sobre problemas espirituais, tá? Energias que acabam atrapalhando um pouco os caminhos, confundindo as coisas, tá? E então esse é um arcano que mostra possivelmente haver um problema de comunicação entre vocês, o que está precisando mesmo ser revertido. Vocês precisam dessa energia da roda dando um giro para circular muito do que pode ter enroscado aqui nessa vibração do diabo. E vem a Imperatriz, que é um arcano muito forte de energia expressiva, tá? E favorece a comunicação. Então a gente tem na mesa a sorte se apresentando entre vocês para que vocês possam, olha só, desfazer mal entendidos, afastar essa vibração aí esquisita, muitas vezes que paira sobre as nossas cabeças no arcano do diabo, para que tudo tenha mais oportunidade de ser conversado na energia expansiva e expressiva da Imperatriz, que vem favorecer a comunicação e principalmente a expressão afetiva, falar sobre sentimentos, a energia do amor que está aqui, beleza? E ainda, gente, olha só, vamos colocar a nossa parte astrológica no tarô. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso também, tá? A Roda da Fortuna trazendo uma força de destino, vibrando nos caminhos entre vocês,
traz a correspondência aqui do signo de Virgem, ajudando muito num aspecto de vocês conseguirem organizar certos pontos, tá? E parar um pouco com a situação, às vezes, de muitos altos e baixos, sabe? Que às vezes fica difícil administrar e é um conceito também que está na roda, a impermanência, as oscilações que acontecem, os altos e baixos que são naturais da vida e de repente vocês, nesse momento, tendo uma certa dificuldade para lidar com isso, tá? E aí, a gente tem aqui o signo de Virgem vindo junto nesse arcano como força zodiacal para que vocês consigam lidar melhor com esses altos e baixos e organizar um pouco mais a situação, não se deixando afetar tanto por variações ou oscilações emocionais, tá? Ali no arcano do diabo nós temos a força zodiacal de Sagitário, tá? E você tá vendo a simbologia no arcano. É a escola francesa de ocultismo a qual eu recorro para aplicar esses conceitos para você, tá? Então, o que nós temos? Sagitário vai falar de uma elevação. Vocês conseguindo, então, superar essa energia, muitas vezes mais densa, do diabo, que escurece a tela mental, sabe? Atrapalha um pouco os pensamentos. Então, é uma energia de elevação de Sagitário para vocês terem mais força de superação dessas questões. Até mesmo superar dificuldades espirituais, tá? Como o Sagitário que vai se espiritualizar, saindo muitas vezes das condições ali, das sombras do diabo, certo? E nós temos a força de Vênus, no arcano da Imperatriz, a força planetária que traz propriamente o amor, a riqueza para a vida. Então, nós temos previsões muito interessantes aqui no sentido de oportunidades, de repente, que faltam se apresentando, certo? Destino, então não é por acaso, certo? Você está aqui mentalizando alguém com quem realmente é muito importante você ter experiências na vida. Essa força aqui ampara vocês para que um relacionamento possa acontecer. Claro que o livre-arbítrio está sempre aí, né? Sempre em jogo. É também sobre o que cada um decide. O tarô não manda nas pessoas para determinar o que elas vão fazer ou deixar de fazer. O tarô mostra qual é a energia da situação. E o que eu quero dizer com tudo isso é que tem um caminho entre vocês. E muitas vezes é a informação que você precisa. Tem caminho para a situação ou não? Você está perdendo tempo, sabe? Então você não está perdendo tempo. Tudo que está aqui mostra um caminho, inclusive para que problemas sejam resolvidos, para que aquilo que está ruim na comunicação encontre mais espaço para ser conversado, esclarecer o que é importante, tirar, sabe, tudo das sombras aí e fazer funcionar melhor essa energia aqui do amor, né, que existe entre vocês com o arcano da Imperatriz, que é um arcano. Olha só, o que nós decretamos no início da leitura para você? Eu manifesto amor na minha vida. E a Imperatriz é justamente o arcano de manifestação no tarô. É a força do 3 que manifesta como arcano maior. Então tá tudo interligado aqui para você. É uma leitura onde a gente percebe uma energia espiritual muito forte, fluindo, e situações que pertencem ao acaso sendo afastadas, tá? Isso te dá, assim, mais convicção de, como é que eu vou dizer, alimentar o seu sentimento, não ficar colocando em dúvida, sabe? Colocar mais da convicção, da certeza mesmo, de que você não sente o que sente à toa, você não está perdendo tempo, você não fez escolha errada, sabe? Você ter oportunidade de alcançar todas essas ideias te ajuda muito a colocar mais certeza no caminho, e aí quando você traz isso para si também, você fortalece a jornada, né, gente? Vamos botar arcanos menores agora. Essa é uma forma interessante de ler o tarô, né, galera? Colocando associações astrológicas aqui junto, tá? E assim, no curso de tarô que eu tenho para vocês, eu ensino isso, tá? Então, quem tiver interesse também, tem o link aí na descrição. Se é o seu momento, poxa, estou querendo aprender tarô, dá uma olhada aí. É acesso vitalício, tá? Para você. Curso completo. Botando arcanos menores, agora nós temos o 9 de espadas, que vem ali na roda da fortuna. Então, olha que interessante. O 9 de espadas traz uma energia de angústia, tá? Um peso que existe entre vocês. Então,
tem problema realmente na relação que precisa ser contornado. E muito do que pode ter como origem dificuldade espiritual, pelo fato de o diabo ter surgido na sua leitura, né? Muita gente olha para o diabo e vai falar, é a parte do desejo, é a sensualidade, é o tesão, é a coisa de pele, atração sexual, sim, também, tá? Mas eu senti muito mais essa parte aqui desse arcano que confunde, o que perturba às vezes os pensamentos, dificuldade espiritual que precisa ser revertida. A gente vê realmente agora com o 9 de espadas aqui, vibrando entre vocês, uma energia que precisa mudar. Então, isso está vindo na força da roda da fortuna, justamente com a vida trazendo mudança daquilo que está angustiando aí entre vocês, que não está fluindo, vem a energia que ajuda a fluir, tá? E lá no diabo, momento importante da leitura agora, o que entra lá? O 4 de paus, que traz uma calmaria, que traz uma estrutura melhor para a vida, traz uma tranquilidade aos pensamentos. Então nós vemos dificuldades espirituais sendo aqui afastadas, tá bom? Isso é muito importante. O tarot mostra entre vocês um momento a dois se desenhando que é mais calmo, que é uma energia onde vocês vão ter mais da sensação de tudo estar pegando um movimento na direção certa e sem ficar batendo cabeça, sem perturbações, sem interferências, sabe? De repente é uma coisa que você anda sentindo muita coisa atrapalhando, energias externas, circunstâncias da vida, sabe? É aí onde a gente pega o problema espiritual, né? Poxa, por que que tá sempre dando uma zica? Por que que sempre quando parece que vai, não vai, e estava combinado e aconteceu um negócio em cima da hora e tinha que desmarcar e a pessoa estava de boa comigo e mudou do nada? Não existe do nada, né? Nada é do nada. Os motivos é que não estão conhecidos, né? E eu digo não estão conhecidos porque agora eles passam a estar, né? Não digo não são conhecidos, apenas ainda não estão, mas a gente tem ferramenta para tomar o conhecimento e essa ferramenta é o tarô que está aqui nas nossas mãos. Então você tem uma previsão de melhoria. E olha só como realmente, né, o tarô mostra que existem problemas entre vocês na atualidade. O 9 de espadas já estava aqui e não contente o tarô botou para nós o 10 de espadas, né? E o 10 de espadas veio na energia da imperatriz, e a imperatriz que vem ajudar muito com a força expressiva, com a força do amor, para que vocês possam conversar a respeito de certos assuntos. Olha só, aqui essa leitura está trazendo de uma maneira muito forte na mesa, muito intensa aqui, problemas entre vocês que estão assim meio que sendo jogados para baixo do tapete há um tempo e está na hora de precisar encarar isso, de lidar com as coisas do jeito certo, e o tarot mostra ser realmente esse momento, tá? Onde tem toda essa sujeira aqui, ó, para sair do 9 e do 10 de espadas, as coisas que não deram certo, toda a angústia que está aí, para que uma energia de sofrimento também tenha fim, tá? E esse tarô, até é interessante que ele traz algumas palavrinhas aqui para nós, e no 10 de espadas vem exatamente o sofrimento que está acontecendo e o fim desse sofrimento, tá? Aqui é um arcano bem cinza, né? Mas se vocês pegam o tarô de Waite, vocês vão observar um cenário do 10 de espadas com céu preto em cima, realmente de onde está o personagem, todo cheio de espada, e lá na frente um novo dia surgindo. Um sol que está raiando ali e que está vindo limpar essa barra, tá? E a energia do 10, ela, pela numerologia, olha só como eu vou ligando situações. Gente, comigo assim, eu gosto muito do hermetismo, de estudar as coisas um pouco mais além, e eu venho proporcionar tudo isso para vocês em uma leitura, tá? Então eu já li o tarô falando de astrologia associada, vamos trazer numerologia também, o 10. A força do 10. Falando em numerologia, é um número de finalizar e recomeçar. Então o tarot está mostrando um ciclo de dificuldades aqui entre vocês sendo vencido, porque a roda está girando. E aí toda essa confusão, toda essa energia sombria do diabo sendo esclarecida, porque vem uma força de luz da imperatriz que traz a expressão, que traz o sentimento e ajuda vocês a superar
essas coisas aqui, tá? Realmente vocês juntos, você e quem você está mentalizando aqui, vocês têm situações que precisam ser superadas. E a grande dúvida que pode haver na sua cabeça, talvez seja essa: será que a gente consegue? Será que a gente consegue resolver uma briga? Será que a gente consegue recuperar um clima aparentemente perdido? Consegue. Tem energia para isso na mesa. A parte do tarô, então, traz na nossa previsão o que vai acontecer, esse caminho de uma mudança de ciclo, tá? Essa energia que vira e vocês conseguindo ter um espaço para conversar. Só que eu vou te falar uma coisa, tá? Prepare-se para o que pode ser um momento lavação de roupa suja aí também, tá? Não vou falar que tá tudo bonitinho nos caminhos não, certo? A minha leitura, você que conhece o meu trabalho sabe, ela é realista, é pé no chão. O que eu estou falando, então, você sabe que dá para considerar, porque eu não vou ficar romantizando. O que está na mesa eu sempre te passo, tá legal? Ah, Leandro, mas, poxa, o tarô tá vindo com 10 de espadas. O 10 de espadas não mostra que vai dar tudo errado? Veja que ele entrou na energia de um arcano maior. Quem predomina no tarô? A energia do arcano maior, tá? Então é a força de expressão, de sentimento da Imperatriz que ajuda vocês a ter uma superação diante dessas questões aqui que realmente não estão boas entre vocês agora. E o que eu tô te falando é, tem caminho, as coisas mudam aqui. O primeiro arcano na mesa já foi o arcano do destino. Então, não é por acaso. Simplesmente o que vocês precisam é aprender a vencer circunstâncias adversas. E isso envolve também um caminho de maturação a dois, né? Então vocês vão chegar lá, ok? Vamos botar o baralho cigano agora. Tá sendo importante para você a leitura? Tá curtindo? Então te convido a se inscrever, deixar o seu like, sempre venho lembrar disso para você estar aqui na nossa egrégora, né, gente? Nesse nosso canal que mudou de nome recentemente, então é quase que assim, mudar o nome de um canal é quase que recomeçar o trabalho, né? Porque muita gente não identifica na hora, vai descobrindo aos poucos. Nossa, o Leandro tá lá. Sim, esse era o canal Reino Cigano, agora chama Cartas Nossas de Cada Dia. Então eu tenho reforçado isso para você não se perder, para você saber onde você está, para você saber quem é que está lendo o tarô aqui para você, tá bom? E você não ficar sem as suas leituras. Então, vamos junto, galera. Torre no baralho cigano. A torre no baralho cigano indica um caminho de reconstrução entre vocês aqui, tá? Uma energia muito sólida para ser experimentada. Agora nós temos aqui a foice, e a foice vem fazer sim alguns cortes que geram mudanças na carta do navio. Tem situação para vocês cortarem, né? O próprio tarô já trouxe 2 arcanos de espadas falando a respeito disso. O que precisa ser encarado de frente aqui, né? E essa foice do baralho cigano, ela vem trabalhar o quê? Opa, caiu carta lá. Vem trabalhar exatamente a angústia que está aqui, o sofrimento que está aqui nesse 9, nesse 10 de espadas. Então a gente tem um caminho para as coisas funcionarem. E a carta que caiu ali, eu vou ter que pegar, gente. Pera aí que salvei, que foi a torre do baralho cigano. Pronto, né? Caiu da mesa, mas tá salvo. Então, a torre mostra um caminho de reconstrução. A partir do quê? A partir de certos cortes que acontecem. Então, a foice no baralho cigano vem trazer muito de uma força de transformação, sabe? Daquilo que às vezes está atrapalhando na vida e a gente consegue retirar, tá? Inclusive, vocês passaram aqui por problemas espirituais, então tem realmente energias, situações a serem retirados, tá? Você pode até afirmar comigo agora, se você desejar, tudo que é ruim que seja agora retirado, tá? Tudo que é ruim que seja agora retirado. Está sendo retirado, sabe? Está sendo retirado a carta da foice no baralho, trabalhando essa energia, movimentando essa energia na sua vida. E a partir disso, dessa transformação gerada na foice, dos cortes que são importantes, olha o baralho mostrando no navio uma energia de mudança entre vocês, tá? As coisas pegando um rumo diferente. E a gente já viu essa mudança acontecendo.
realmente na roda da fortuna. A roda gira, trazendo caminhos para serem trilhados, trazendo força de superação, manifestando coisas boas, tá? Afastando problemas daí. E aí vem a carta do senhorito aqui, né? O nosso cavalheiro. Então isso é uma carta pessoal, simbolizando exatamente quem você mentaliza aqui nos seus caminhos. É a pessoa, então, desejando pegar um rumo diferente na vida e estando com você, se fazendo presente no seu jogo, se fazendo presente na sua vida, tá? A pessoa mais participativa, olha só, a carta do cachorro, tá? A pessoa mais companheira, mais ao lado, né? A pessoa mais presente aqui, a partir de uma mudança que acontece entre vocês, certo? Onde vocês conseguem transformar o que é preciso, tá? Se você sente que tem muita coisa travando aqui, dificuldade de conversar, eu tenho que te falar, olha, isso foi realmente uma fase, né, onde vibrou uma energia aqui e o tarot está nos revelando, está nos deixando saber que aconteceu ali no diabo, foram problemas espirituais, tá? E eu sei que certas coisas passam pela sua cabeça nessa hora, calma que eu já vou trabalhar com isso para a gente saber. Caramba, gente! Ó, agora vem a carta da mulher, tá? Então nós temos entre vocês, olha só, o baralho mostrando. O homem, a mulher e o cachorro, aqui ó, entre as cartas pessoais, tá? Então as duas cartas pessoais do baralho, representando você e a pessoa amada, e uma energia de companheirismo que está entre vocês aqui. Gerada, isso sendo gerado por uma mudança que ocorre a partir de certos cortes que são necessários. Esse é o momento entre vocês onde as coisas podem estar meio esquisitas, porque a torre do baralho cigano, justamente a carta que caiu ali, que eu dei um tapinha sem querer, é uma carta de introspecção, sabe? Então pode ser um momento entre vocês onde está rolando essa energia também, que é bem espiritual, no sentido de percepções a mais que são importantes, né? Do que está atrapalhando a vida, ajudando a perceber exatamente o que precisa ser cortado para gerar mudança, para que vocês entrem nesse cenário aqui, ó, A2, tá? Realmente A2, e de uma forma onde um participa mais da vida do outro, com mais companheirismo. Então o baralho cigano finalizou aqui realmente com a informação de vocês estarem juntos, de um caminho realmente de energias para funcionarem bem, tá? Agora, vamos entender essa parte espiritual, que eu sei que de repente passou coisinha pela sua cabeça, né? Será que foi macumba de exes, né? Esse tipo de coisa e tal. Vamos ver essa parte espiritual aprofundada no diabo. O arcano da morte, o arcano da sacerdotisa, o papisa e enamorados. Isso tem relação com ex, alguma coisa que foi lançada, algum feitiço, às vezes aquela pessoa que não aceitou o término de relação e fica atazanando e fica perturbando. Olha, gente, eu vou dizer, grande chance, tá? Realmente de ter sido assim, porque a parte espiritual entre vocês mostra ali uma energia que atrapalha nos enamorados, que causa dúvida, que divide, sabe, os caminhos. Aí tem a papisa, que pode ser uma indicação, né, de uma energia feminina, de quem causou essa dificuldade, né? Talvez fazendo algo para que vocês terminassem mesmo, tá? Para que houvesse um afastamento, para que este alguém que você mentaliza, que está com você agora, não quisesse estar no seu caminho. Então, olha só, né? A energia espiritual contrária lá do diabo, onde eu falei, a energia que confunde, muito de sombras, tá aqui. E agora, entre vocês, o momento de isso ser esclarecido, realmente, com a Imperatriz na força de luz, gerando comunicação, melhorando a comunicação com essa força expressiva do arcano, para que vocês consigam esclarecer certas situações, desfazer mal-entendidos, tá? Então, essa força espiritual, ela pode ser muitas vezes também de inveja, de fofoca, de intrigas, né? Que
o tarô mostrou haver um indício muito forte aqui, né? Uma energia feminina gerando essa circunstância, pode ser uma ex, pode ser uma rival, né? Para quem às vezes tem esse tipo de desconfiança, você que percebe, né? Às vezes aquela pessoinha ali querendo meter a colher na sua vida, atrapalhar os seus caminhos, invejando o que é seu, procede, tá? Procede. Teve uma energia aqui na imagem desses 3 arcanos que realmente nos dá um entendimento aqui de que aconteceu sim uma interferência energética. Não vou afirmar para você foi magia, foi trabalho espiritual, às vezes é essa força de inveja, às vezes é gente que fica falando pelas costas, criando intrigas, sabe, na boca pequena, às vezes pode ter sido isso também. Conversinhas daqui e dali que às vezes até chegam nos ouvidos da pessoa amada por você, né? E aí a pessoa que se sente um pouco confusa diante de certas informações que chegaram, tá? E isso, né? Ó, nós vimos 9, 10 de espadas atrapalhando um pouco, mas as coisas, né? A vida dá o seu próprio jeito. Se tem uma coisa que a vida faz é isso, é se encarregar de girar e fazer com que tudo tenha retorno, né? Então a verdade é que a gente não precisa ficar descontando nada em ninguém. Por quê? Se tem uma coisa da qual a vida se encarrega é isso. A gente tem que mirar no nosso próprio caminho, na nossa própria luz e deixa os outros tropeçarem sozinhos, tá? O que é seu aqui não escapa das suas mãos. Então o tarô e o baralho cigano mostraram um grande caminho para ser percorrido aqui. Quanto ao que vai acontecer, então nós temos uma força de relacionamento que pode ser reatado, de reaproximação, de uma conversa melhor para acontecer, esclarecimentos que se fazem necessários. Te falei, nem tudo é bonitinho, prepare-se para o que pode ser um momento realmente de lavação de roupa suja aqui, né? Afinal tem a foice acontecendo, são transformações, aparar as arestas aqui mesmo, o que precisa ser cortado, e dentro disso, às vezes, é a sua parte comportamental e a parte comportamental da outra pessoa, um dizendo o que incomoda no outro e que tem que parar de acontecer, tudo isso também pode estar contido aqui na foice, tá? Mas é lidar com isso, é sacudir esse tapete que vai dar um novo rumo aqui entre vocês, onde o navio é o barquinho que toca para frente, conseguindo deixar situações para trás, e nesse novo rumo, olha vocês dois ali, né? O homem e a mulher, o cachorro no centro, trazendo uma vibração aqui de vocês estarem realmente mais lado a lado. Coisa linda, gente. Então vamos botar aqui para fechar com você, na opção 1 do Citrino comigo, um arcanjo para o dia. Trazendo uma bênção. Qual é o arcanjo? Qual é a mensagem? Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é quem vem para você hoje e diz assim: lembre-se de quem você é. Você é filho de Deus, ou você é filha de Deus, poderoso, poderosa, cheia de amor, cheio de amor, uma pessoa criativa. Você é uma pessoa amada e querida. Então, gente, você é filha de Deus, você é uma pessoa poderosa, amorosa, criativa, você é uma pessoa amada e querida. Lembre-se de quem você é. É a mensagem de Arcanjo Miguel para você hoje. Então escreve comigo aí, salve Arcanjo Miguel, tá? Lembre-se de quem você é. Então, saiba da pessoa que você é. Não fica se rebaixando, não fica querendo descontar coisa nos outros, sabe? Como eu falei, a vida se encarrega, deixa que os outros que de repente quiseram te prejudicar tropecem sozinhos nos próprios passos, siga o seu caminho de luz. Lembre-se de quem você é. Arcanjo Miguel está com você hoje. Beleza? Gente, então essa foi a sua leitura. Fechamos assim com chave de ouro. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e fica na área, fica no canal. Lembre-se, mudamos o nome aqui. Era o canal Reino Cigano, agora Cartas Nossas de Cada Dia. Eu sou o Leandro aqui no dia a dia com você, tá? Bora, gente! Opção 2, acontecendo a partir de agora.
Sodalita na mesa. Vamos às suas cartas, o que vai acontecer entre você e ele ou você e ela. Tudo revelado. Leitura de previsão, caminhos amorosos. Iniciando nos seus arcanos maiores. Olha quem vem de cara, Roda da Fortuna. O mesmo arcano que estava aí nessa mesma posição na primeira pedrinha. Então é meio que para ser para todo mundo, né? E os seus outros arcanos maiores são o Enforcado ou Pendurado e a Papisa, tá? Bom, galera, então o que nós temos aqui? O tarot tá demonstrando haver uma dificuldade entre vocês atual, onde um silêncio, né, acaba acontecendo, um silêncio está acontecendo aí, a papisa mostra isso rolando, né, e dificultando um pouco as coisas, tá? O pendurado, que traz um momento assim, que pode ser meio de uma certa crise, de cada um no seu canto, exatamente a energia da papisa, um sem saber muito bem como lidar com o outro, uma sensação de precisar pisar em ovos, porque tudo causa problema, tudo vira motivo de confusão, né? As palavras que não estão encaixando bem. Então esses dois arcanos aqui podem estar mostrando esse momento. E aí vem a Roda da Fortuna com força para mudar tudo isso, tá? A Roda da Fortuna que traz a bênção, a roda girando, um arcano que mostra que as coisas não ficam como estão. Então, tem uma energia importante aqui de mudança entre vocês, tá? E para pessoas que de repente percebem que estão vivendo uma relação onde você fica muito com a impressão de que a pessoa que você ama acaba brincando com seus sentimentos, parece não querer se comprometer, não parece estar afim de nada, está te enrolando. Olha, vou falar, essa situação muda agora. A Roda da Fortuna traz uma energia de mudanças, uma energia mais abençoada, vem trazer conexão com o destino. Então, assim como eu falei para quem estava na primeira pedrinha, afinal, era esse mesmo arcano, e nessa mesma posição, inclusive, o primeiro que virou na mesa, trazendo força de destino. Então, afastando ideias do acaso entre você e quem você está mentalizando aqui. Ou seja, é uma relação importante para ambos, é um caminho que deve ser experimentado, sabe? Claro que o tarô não manda ninguém fazer nada, então eu não tenho forças para te falar, olha, a pessoa estará com você, porque o tarô não manda no seu ser de luz aí, tá? O que a gente fala olhando o tarô? Qual é a energia? Como é que está o caminho? Como é que as vibrações se apresentam? Isso é uma leitura pé no chão para você, não é uma leitura romantizada ou fantasiosa, tá? A Roda da Fortuna traz força de destino, força de caminho entre vocês e força de mudança para mudar o que é necessário, que está difícil ou que está ruim, tá? Um momento de crise aqui na energia do enforcado ou do pendurado, tá? E que está gerando também, por sua vez, uma conexão espiritual na papisa, tá? Então esse momento onde de repente você percebe a pessoa amada um pouco mais distante ou num certo silêncio, mas é um momento também muito forte de intuição, tá? Porque de repente aquilo que andava muito solto entre vocês, né, muda agora. Momento onde a pessoa que você mentaliza está aqui nessa posição onde a vida bota para pensar e tudo começa a ser visto por um ângulo diferente. E aí, o que isso está gerando? O que essa posição diferente aqui, que gera um outro olhar para a vida, está gerando? Exatamente a papisa, essa força mais intuitiva e que traz mais seriedade para a situação. Então a papisa vem falar de um caminho onde mais da seriedade passa a existir entre vocês, na forma de um lidar com o outro, porque a papisa não é um arcano de superficialidade, ela é de sabedoria, de profundidade, e não ficar só no raso, só na bordinha. Não, é um arcano que dá um mergulhão, talvez. Então, aqui o que nós temos para você é exatamente essa situação. O que vai acontecer entre você e ele ou você e ela? Mais de um mergulhão aí, né? Topar mais das experiências a dois, sabe? Se propor a viver o que se sabe que está aí.
Entre vocês, o tarot está deixando uma coisa clara entre nós. Ambos sabem da energia que há para ser vivida. Mas uma das partes aí, e provavelmente o seu ser de luz, né? Acredito eu, cá com os meus botões, é a parte que tem evitado, porque eu vou me comprometer e porque aí é responsabilidade. Pois é, claro que é. Lidar com alguém tem esse lado também, né? O comprometimento, a responsabilidade, cuidar do outro. Então, eu acredito que o tarot esteja mostrando que por um certo tempo este alguém percebia já esse caminho para viver entre vocês e andou evitando, porque talvez não fosse a pessoa preparada para assumir as coisas, para ter uma responsabilidade. Só que esse velho jeito de caminhar, de deixar as coisas aí muito soltas, agora está sendo repensado. A vida está botando a pessoa para pensar nesse sentido. Ó, por aí não vai mais, filho, né? Agora tá na hora de levar a sério a situação. Ou vai, agora, sabe? Ou vai. E aí vai mesmo, tá? E vai para onde? Vai para um caminho de luz, né, gente? Com a papisa, com força espiritual, com aprofundamento, desejo de viver mais, de aprender mais, sabe? Então, o tarot mostra, assim, um caminho de as coisas sendo levadas mais a sérios entre vocês e de um destino sendo assumido aqui, ó. Isso é fundamental, tá? Isso realmente é fundamental. Vamos pegar os arcanos menores para a gente somar mais conceitos aqui. E, bom, eu coloquei associações astrológicas, né, nos comentários também da primeira interpretação de hoje. Vou colocar para você também. O que nós temos como forças astrológicas aqui vibrando? Na roda da fortuna, força zodiacal de Virgem, que mostra muito de vocês conseguirem caminhar com essa força de destino de uma forma mais organizada, sabendo lidar melhor com os altos e baixos da roda também, encarando isso com mais naturalidade como deve ser, sabe? Então não é todo dia que vai estar igual, não é todo dia que é perfeito. Sim, tem os altos e baixos e a gente vai navegar pelas duas energias e pronto, e vamos navegar, e é assim mesmo, tá? Aqui no enforcado, que tem um aspecto legal também, que é exatamente a energia de quem se compromete, tá? O enforcado. Por que que ele vem com essa vibração, às vezes de uma ideia de crise diante da vida, na percepção do que está acontecendo, um pensamento de que um sacrifício ocorre aqui para se viver certas coisas, porque é um arcano de quem se compromete, tá? Também diante da questão. E é claro que quando a gente pensa em assumir um compromisso com alguém, a gente vai sacrificar partes de si mesmo, né? Para que a outra pessoa caiba ao nosso lado, na nossa vida. Então a gente tem que saber abrir espaço para que o outro caiba. E abrir esse espaço envolve sacrificar algumas partes de si, algumas das próprias convicções, certas situações da própria rotina, para se passar a viver com alguém. Então é o tipo de ideia que vem aqui. E a força astrológica que está aqui é a força de Libra, que na mandala astrológica é a casa do relacionamento, tá? Então essa energia está aqui. E na papisa nós temos a vibração da Lua, beleza? Ó, a Lua aqui, que traz muito do quê? De uma força emocional, que vai convidar vocês a querer experimentar mais da companhia. Então, tá vindo essa energia para o caminho, realmente de vocês terem mais facilidade para se firmar. Porque eu percebo alguém ao seu lado mais pronto, exatamente para encarar uma vida a dois, para se comprometer, sendo mais consciente de que, sim, para estar com alguém é necessário realmente abrir mão de certas coisas que a gente faz vivendo sozinho. É diferente uma vida de solteiro, uma vida a dois. Não dá para estar a dois e levar totalmente a vida de solteiro. Não é possível, tá? Então, vem um entendimento muito claro a respeito disso e aí gerando mais espaço para as coisas funcionarem como devem, tá? Arcano menor sendo colocado agora. A espada, olha a espadona aí. O as de espadas vindo na mesa, uma carta de ação, de atitude, sabe? Para dar um giro na situação. Então aqui nós temos a roda da fortuna com as de espadas que veio montar a combinação
falando muito de alguém que vem atrás, e a pessoa que procura e que faz acontecer, é quem está nessa energia de aprofundar, sabe? De buscar um compromisso, uma força de relacionamento, de parar de ficar muito solto na vida. É esse momento onde as coisas mudam nesse sentido, tá? Então, se você está aqui precisando saber, Leandro, o que eu preciso é ver se vai ter um futuro essa relação, se a gente pode se firmar, ou se vai ficar nesse negócio, né, de só oba-oba, idas e vindas, e nada de compromisso, e tudo bem, e tem sentimento, e tem coisa boa, tem momento gostoso e tal, mas não vai além disso. Será que não pode ir além? Não, Leandro, porque, né, tá na hora e tal. Pois é, tá aí. Tá aí, né? O tarot tá dando exatamente esse rumo das coisas entre vocês. O 3 de copas, vindo aqui. 3 é número de manifestação, tá, gente? Manifesta o quê, então, entre vocês? Copas, elemento água, emoções, sentimentos, a própria energia amorosa, que está no naipe de copas, tá? Na modulação do 3, que manifesta sentimento, beleza? Então, o 3 de copas, inclusive, é um arcano que traz uma força de celebração, de motivos para se comemorar a partir de situações vivenciadas a dois, uma vez que no 2, o 2 de copas é a carta do relacionamento, o 3 de copas é aquilo que se tem, né, para celebrar a partir de uma união, beleza? Então, gente, aqui você vindo para o tarot comigo, eu vou te falar, você está sempre tendo um convite a ir além. Eu sempre vou além para você, não é só leitura de cartinhas, tá? Eu estou lendo tarot e eu vou falar para você de astrologia junto, eu vou falar de numerologia junto, eu vou considerar a sequência de arcano pelo estudo na tarologia, eu vou falar de coisa que nem está na mesa, por exemplo, agora, veio 3 de copas. O que eu sei? Que o 2 de copas, que não veio na mesa, é relacionamento. Veio 3, que é um desdobramento de uma energia positiva a partir daquilo que é vivido a 2, tá? Então você sempre vai além comigo aqui, tá? Eu sempre vou te ajudar a mergulhar mais na parte esotérica mesmo da coisa. E o 3 de copas, sendo celebração, motivos para comemorar, veja que ele veio junto com o pendurado ou enforcado, onde as coisas de repente estão um pouco difíceis entre vocês agora, onde uma crise está acontecendo, ou onde a situação não está fluindo, porque o pendurado também é muito de um stand-by, né? De uma situação em suspenso, realmente, a estagnação das coisas, de repente. Então, a gente tem o 3 de copas mostrando que essa energia será vencida, tá? Essa energia será vencida. E mais um arcano aqui para você, que vem entrar na papisa, é o rei. É o rei de ouros. Um rei é uma figura de mais experiência, de mais maturidade, alguém mais pronto para viver, mais sábio para viver do jeito certo, fazendo acontecer, de fato, aqui uma prosperidade que vocês têm juntos para experimentar. E o próprio tarot coloca aqui uma situação que representa o feminino e o masculino, né? Na figura da papisa e de um rei. E nós temos a espiritualidade na papisa, nós temos a matéria no rei de ouros, tá? Então o tarot está mostrando isso como pontos de diferenças entre vocês também, tá? Mas não de um modo a atrapalhar, e sim de um modo a se complementar, levando em conta todo o contexto da leitura, tudo que o tarot nos proporcionou até esse momento, tá? E o rei de ouros realmente fala de alguém em quem você pode confiar, porque não é a pessoa interesseira. O rei já tem, não está com alguém por conveniências, ele vai se unir a alguém porque ele quer estar ali, e não por situações materiais que ele está ou que ele esteja buscando, tá? Um rei não está perseguindo, um rei de ouros não está perseguindo vantagens, benefícios, ele quer o valor de uma companhia. E ele está vindo muito motivado aqui por um sentimento profundo que está na papisa, com a força emocional da relação astrológica da Lua, com esse arcano. Certo, gente? Então, nós temos nos caminhos aqui, né? Falando do que vai acontecer, muito mais dessa parte de comprometimento que o tarot trouxe para nós aqui ao entendimento, tá, gente? Vamos então para o seu baralho cigano agora. Você está curtindo tudo isso daí? Me conta, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá?
E aqui eu ainda, né, eu falei para você de numerologia, força do 3, que manifesta sentimento, e nós temos o próprio As de espadas, né, que traz o quê? A força do 1. O As é o 1, e esse tarô inclusive mostra isso, tá? 01 aqui. O 1 é o quê? É um início, é uma nova etapa, uma nova fase entre vocês. Uma nova fase que é abençoada pela energia do giro da roda, trazendo a fortuna, que significa bênçãos para a vida. Então, você pode escrever comigo também, eu recebo bênçãos, né? Eu recebo bênçãos. Escreve, firma essa energia, participa aí nos comentários também. Uma nova fase, sabe? Então, assim, um ciclo diferente e as coisas agora dentro mais dessa seriedade para acontecer, certo? Olha só, aqui a gente tem a primeira carta no baralho cigano, que é a carta 8. Geralmente é o caixão, aqui é um sarcófago que vem, né? E eu acabei de falar de um ciclo, uma nova fase. O caixão é muito sobre isso, é o que fica para trás, gerando novas possibilidades, tá? Uma energia muito de transição de vida. Esse momento, então, que o baralho cigano mostra vocês estarem vivendo. Você e o ser amado aí, e o ser de luz, tá? Um momento de transição onde agora a coisa passa a ser diferente e a forma como tudo vinha acontecendo cai, de certo modo, por terra e vem uma energia nova para ser vivida que está trazendo mais de um comprometimento, mais de se levar a sério aqui, tá? Então tem uma mudança importante acontecendo mesmo. A carta do sarcófago, carta 8, caixão, tá? Traz muito dessa energia. Então, isso também traz uma percepção que é necessária aqui a você, das coisas mudando e você precisando tomar um cuidado com comparações, às vezes que se faz, né? Ah, você não era assim, sabe? Quando a gente fala isso e a gente acha ruim porque a gente percebe uma mudança na pessoa e a gente quer que seja igual era antes. Então, necessário fluir com as mudanças e se perceber mudando também, né? Por quê? Se o seu ser de luz está mudando, mudou, tem atitudes novas, você também é uma pessoa numa versão atualizada hoje em relação ao passado, tá? Às vezes a gente tem a facilidade de ver as mudanças no outro, mas não em nós mesmos, e todo mundo está sempre mudando a cada dia. Então, quando a gente engessa o negócio e fica querendo que seja como era antes, a gente pode criar dificuldades, fazendo esse ponto de comparação, forçando, sabe, para que a coisa permaneça de um jeito onde a natureza já modificou. E a gente percebe mudanças importantes e positivas aqui, no sentido de vocês conseguirem levar mais a sério algo juntos, afetivamente. Então, fluir com essas mudanças, porque elas são benéficas, tá? Ó, elas geram mais possibilidades, a carta do jardim. Então, se por um lado tem realmente certas coisas que são perdidas, sabe? A gente sempre fica com a saudade de alguma coisa específica a dois que se vivia, né? Uma coisa que a gente fazia juntos, um lugar onde a gente ia, e aí, poxa, a saudade daquilo já passou, tá? Foi. Então esquece, não é mais daquela forma. E aí o baralho cigano mostra, olha, mais sendo gerado, é o jardim, mais possibilidades, mais espaço para se lançar novas sementes e colher mais frutos, mais energia de vida entre vocês, tá? E essa combinação aqui do baralho cigano pode demonstrar, inclusive, muito de uma força de recomeço a dois, entre pessoas afastadas agora, onde, né, aconteceu ali um afastamento, e aí a vida está gerando mais, para que um reencontro aconteça, tem essa força. Veja que essas duas cartas, inclusive, estão inseridas aqui na vibração do 3 de copas, que manifesta sentimentos, tá? Depois o baralho cigano traz aqui para você o chicote. Vamos botar outra carta junto para entender melhor esse chicote. O rato. Aqui tem um perigo, né? Um perigo que eu preciso te chamar a atenção e eu preciso te alertar agora, antes de você cair na cilada das coisas aí, tá? Inclusive porque esse chicote, esse rato, deixa eu levantar para mostrar direitinho aqui para vocês, ó. São cartas que mostram um cenário perigoso aqui, tá? E se a gente está falando de previsão, a gente tem que tomar cuidado, né, com as energias que se mostram aí pelo caminho, tá? Do que esse chicote e esse rato estão falando? Ainda mais porque eles vêm
Aqui, olha, na vibração do As de Espadas. E carta de espadas, o que que acontece às vezes, né? Espada é um instrumento de luta, de guerra, né? Às vezes de enfrentamento. Então, o baralho mostra, junto com o tarô, aqui, chicote, rato, espada, que vocês têm que tomar muito cuidado com bater de frente, sabe? Porque vocês têm a perder, tá? Uma energia de enfrentamento que tá aqui no chicote, no as de espadas, onde vocês de repente querem afirmar pontos de vista, ter razão, e um vai querer enfrentar o outro, ninguém ganha nada com isso. Rato, prejuízos, perda de energia, tá? Então, presta atenção. Por quê? O baralho já está te dando um spoiler aqui também, no sentido de algum embate que vocês vão acabar tendo, onde vocês podem divergir numa determinada situação, e um vai ter que fazer concessões ao outro para que, sabe, a coisa possa entrar ali num acordo e não criar a situação de quem pode mais, de quem está mais certo. Você vai ter que escolher nessa hora. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Então, olha, o tarô já está te preparando. Vai ter alguma situação aí pelo futuro onde vocês vão divergir, tá? E cuidado com alimentar uma discussão, porque ninguém vai ganhar nada com isso. Quem é a pessoa mais preparada de vocês dois para poder lidar com isso da maneira correta? Você que está aqui comigo na leitura, você que está recebendo a informação. Então você vai perceber às vezes o negócio, a chapa esquentando. Opa, peraí, lembro daquela leitura, fui aquela vez para a mesa de tarô com o Leandro, realmente isso foi pontuado, tá aqui, identifiquei. Você vai ter essa percepção, tá? Tá vindo para mim te passar. Você vai ter essa percepção de que vai ter um momento, uma conversa onde parece que o negócio vai feder e você vai se lembrar disso aqui, dessa nossa conversa agora, e você vai ali conseguir ter o posicionamento certo, você não vai alimentar essa energia e você vai se poupar de perdas aqui, tá? Pensa, enfrentar vai fazer com que ninguém ganhe nada com isso, ok? Se ninguém ganha nada com isso, significa que ambos podem se arrepender, tá? E isso gera espaço para vocês estarem juntos depois de uma confusão? Sim, porque o amor não se perde dessa forma. Só que, para quê, né? A questão é, para quê? A gente estragar às vezes o momento. Pensa, se vocês estão numa viagem e dá ruim desse jeito, acabou o passeio, sabe? Nossa, para quê? É aí que tá. Então eu não estou falando das coisas se perderem definitivamente. Ai meu Deus, então a relação tá por um fio. Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando do risco de vocês, até porque aqui na papisa com o Rei de Ouros, o tarô mostra vocês serem pessoas de personalidade forte aí, né? Então pode ter uma energia forte às vezes nesse sentido, de se querer fazer valer o próprio ponto de vista. Às vezes aquele dia onde você já acordou meio torta, e aí vem a pessoa e ainda fala um negócio que você não gosta, você não está no seu melhor, e aí o negócio pode azedar. Pra quê, né? Perder, entendeu? Então, é sobre isso. Depois, nós temos as flores. Olha, tá vendo? Eu falei, não é que a relação tá por um fio, que vai ficar por um fio, que... Não é isso, porque tem amor aqui para acontecer, sabe? Só que o tarot tá prevenindo dissabores, desgostos, para quê? Sabe? Até porque isso marca muito e depois lá na frente às vezes acontece outra confusão, aí você já tá com aquela carga daquele momento anterior, e às vezes são as coisas que se acumulam dentro da gente, sabe? Às vezes aquele negócio, por mais que seja a pessoa que você gosta, às vezes vão acontecendo certas situações que vão cansando, até que chega uma hora de uma determinada briga, onde uma das partes fala, olha, pra mim já deu. E aí a outra parte fica, não, peraí, como já deu? Não, vai embora não, pra mim agora já deu, porque isso se repetiu muito e eu cansei. Então a gente tem que evitar, sabe, esse caminho das coisas. O tarot mostra, né, aqui pela frente, essa circunstância. Ela passa, porque vem as flores. Então é um negócio às vezes, né, aquele momento gato e rato e fica amiguinho de boa depois, né, outra vez. Porque um não quer ficar sem o outro aqui. Tem sentimento, sabe? Então vocês acabam chegando à conclusão de que o melhor é ficar leve. Então aqui
dentro disso que pode acabar acontecendo, o baralho cigano mostra para nós que também tem ensinamento, né? Poxa, aprender a conviver, tá vendo? Não valeu a pena querer ganhar uma briga. Ganhou a briga e perdeu todo o resto, e perdeu um monte de coisa. Nossa, hein? Parabéns, você ganhou a briga. Ó, troféu joinha pra você. Ganhou o que na vida com isso? Mais nada, né? Que medalha que você carrega no peito por ganhar a briga, por ganhar uma discussão, sabe? A gente tem que perceber isso, né? Pra não cair nessa onda aí. E a árvore tá fechando a leitura entre vocês. A árvore fala de longevidade, gente. Então, vocês têm muito aqui para ir longe, certo? Então, essa energia que veio no meio aqui, realmente ela é o quê? Acidente de percurso, tá? Não estraga o relacionamento, mas a pergunta que fica é justamente a que eu te fiz. Para quê? Para que a gente entrar em confusões se a gente pode evitar? Para que estragar momentos que podem gerar boas lembranças? Conservar as boas lembranças. Então não precisa ninguém ganhar nada tentando ganhar uma briga. É a maior das ilusões, tá? Então o tarô junto com o baralho cigano tá dando essa questão aqui para você também, tá? Nada que prejudique o andamento das coisas, muito pelo contrário. Mas também para quê, né? Para que ficar arriscando felicidade aqui? É sobre isso, né? Ah, não, tá tudo certo, eu sei que a pessoa me ama, então hoje eu tô a fim de criar confusão mesmo e eu vou brigar mesmo. Para quê? Sabe? É aí que você vai ter que dar aquela respirada e você vai refletir e onde acontecer briga você vai se lembrar dessa leitura. Se você me ouviu com carinho aqui, tá? O baralho cigano fecha realmente na árvore, dando uma energia de longevidade entre vocês. Então vai longe, a relação tem futuro, tá? Só não compensa ficar arriscando felicidade mesmo, sabe? É igual no financeiro, né? Sabe quando a gente tá bem de grana e a gente fala, não, eu posso gastar. De repente a vaca aperta, né? Fica mais magrinha ali, aí você fala, poxa, aquele dinheiro todo que eu gastei, pois é, né? Se tivesse poupado, tava de boa ali. Então a gente nunca deve se exceder, né? É a lição que fica aqui para você na leitura. Mas os caminhos estão muito interessantes, numa energia de se levar mais a sério, de mais compromisso, uma nova fase a dois, tá? Considera isso fortemente. E a relação que tem futuro, que vai longe, ok? Gente, vamos colocar um arcanjo aqui então para você. Vamos ver a bênção do dia. O tarô e o baralho cigano já abençoaram, né? Na verdade, mas a gente traz uma força aqui angelical também para te passar mais uma palavrinha. Você tem arcanjo Zadkiel. Vamos ver a mensagem dele para você? Clare a audiência. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro de sua mente ou de outras pessoas também. Clare a audiência. Isso é muito sobre mediunidade, sobre o momento seu de repente de despertar espiritual, de você começar a ouvir ou a sentir, ter percepções diferentes, e aí você começa a chegar numa conclusão de que está viajando, de que é coisa da sua cabeça. Não é não, tá? Uma força de arcanjo está falando aqui para você a respeito do que pode ser mediunidade acontecendo, sinais espirituais. Importante você prestar atenção, identificar situações onde você às vezes pode ter uma palavra que alguém precisa, então não desperdice, sabe, de levar uma energia boa, onde você sente poder levar, e até para a própria vida, nos próprios caminhos também. Toda aquela intuição que você recebe, aquilo que você sente, e eu diria, especialmente nessa parte aqui, né, da leitura onde nós fizemos, onde de repente surge uma situação de enfrentamento, de divergência na relação. E lembra que eu falei? Nessa hora vai te dar um estalo. A leitura de tarô que você estava, olha, é essa hora aí. Então, a força de arcanjo, tá? Mostra seu guia te amparando ali, olha, perceba, tá? Não vai enfrentar aí não vale a pena, contorna, sabe? Tenha você a sabedoria que está sendo necessária na situação para preservar tudo que vale a pena, não arriscando felicidade, tá bom? É isso, gente. Essa foi então a sua leitura. Você que estava comigo aqui esse tempo todo na opção 2. Sodalita. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Na descrição do vídeo tem
Link aí com o curso de tarô se você quiser estudar comigo, tá bom? E, gente, estamos por aqui, na medida do possível, no dia a dia, às 9 da manhã, com a energia do amor hoje, você e ele ou você e ela na mesa, e às 4:30 da tarde, esse tipo de leitura aqui, que você acabou de receber, que é maior, que tem mais cartas, que te passa mais visões, com um tema variado, sempre, à tarde no canal. O tema da manhã é fixo, para você pegar a energia do dia entre você e a pessoa amada, tá? Uma leitura com tema fixo e mais curtinha pela manhã. À tarde, tema variado, uma leitura mais completa para você. No dia a dia, tá? Essa é a proposta que eu estou trabalhando aqui no canal. Pode ter dia que não vai ter, beleza? Às vezes não tem a leitura da manhã, às vezes não tem a da tarde, tudo vai dos meus compromissos, então você, né, já sabe, se não tiver um dia tá tudo certo, no outro já provavelmente terá, tá bom? Então é isso, gente. Valeu pela presença, beijos, abraços e até a próxima.